Vai, deu? Alô? Bom dia, queridos irmãos que se encontram aqui no salão, os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. E a gente agradece esse momento que aqui estamos. Estamos aqui no Centro Espírita Humildade e Caridade, que está hoje recebendo dentro do Conselho Espírita de Unificação de Belford Roxo. Estamos ligados ao CERJ, Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, e hoje é um dia muito importante para todos nós. Nós estamos comemorando o Dia do Livro Espírita. E o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, publicado por Hipólito Leão Denis Arnival sob o pseudônimo de Allan Kardec, mostrando a todos os princípios da doutrina espírita. Essa obra trouxe ao mundo informações sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com o homem, além das leis morais e diversos ensinamentos. Após 150 anos de sua criação, em 18 de abril é comemorado o Dia do Livro Espírita e também o Dia Nacional do Espiritismo. Embora hoje seja 30 de abril, nós ainda estamos comemorando o Dia do Livro, que em Belford Roxo faz parte da Lei Orgânica Municipal. Então, dentro do Conselho Espírita, nós temos vários municípios que já têm nas suas diretrizes, as suas leis orgânicas, o Dia do Livro Espírita. E é com satisfação que o 10º Conselho Espírita promove esse evento. Estamos muito felizes, tá? E hoje nós vamos conversar sobre isso. Então, agradecemos a todos, agradecemos as casas co-irmãs que aqui estão presentes e vamos começar com a nossa página e vamos pedir à nossa irmã Rosa Água para ler a nossa página de abertura. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. A página de hoje, no livro Evangelho e Vida, Mensagens de Diversos Espíritos, recebidas do Lago Teresa. É a lição número 5, a Nova Era. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Isso, palavra de Jesus, está em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Abrem-se os portais da nova era. Estais preparados para viver sob suas luzes? O Evangelho percorreu o tempo convocando-nos. É chegada a hora. A vida exige transparência e firmeza de atitudes. Só a fé verdadeira será capaz de acionar as alavancas do progresso. Cairão as máscaras. Chegou o momento do homem ser e não parecer. As aparências enganosas se diluirão ante a verdade libertadora. Buscai penetrar o âmago de vossas próprias almas. Retirai as dúvidas, os fantasiosos enganos, a fim de que possais caminhar com a segurança dos que conhecem e sabem. A nova era é do amor. Preparai-vos para amar sem restrições a Deus, à vida e ao próximo. Não está muito distante o momento em que os brandos e pacificadores herdarão a terra. Seja um deles. Aprestai-vos para conquistar o vosso lugar no mundo novo. Erguei-vos pressurosos e tomai em vossas mãos a bandeira do trabalho,
da solidariedade e da tolerância, porque os luminares da doutrina espírita vos exortam a lutar pela implantação definitiva da verdade e do bem. Não percais tempo, renovai-vos. Somente por vossa renovação estareis entre os chamados e somente pelo amor permanecereis entre os escolhidos, chamados para trabalhar, escolhidos para servir. O Cristo segue adiante de todos nós, bendizendo os que lhe forem fiéis. Antônio de Aquino. Obrigado. Agora vamos pedir o nosso irmão Wigner para fazer a nossa prece. Bom dia a todos. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre e pedir nesse momento que ele possa estar no meio de nós, de toda espiritualidade, possa estar nos auxiliando para que o corpo perfeitamente bem nesta manhã, sabe? Agradecemos a todos que estão aqui, pela espiritualidade que nos auxilia em todos os tempos. Assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos iniciar com o tema hoje, o Espírito e o Livro dos Espíritos. E quem vai trazer para nós essas reflexões tão importantes é a nossa irmã Daniele Barros, que a gente convida para subir aqui a tribuna. E ela é trabalhadora da Seara Espírita Francisco de Assis, em Areia Branca, onde desenvolve trabalhos com a divulgação da doutrina, através de palestras e também do projeto Cabo de Anjo, que é um projeto que atende a crianças portadoras de autismo e outras dificuldades físicas e psicológicas, mentais. Então, a nossa irmã vai falar para nós, a gente agradece e vamos vibrando para a gente aprender. Eu acho que o microfone é esse, né, Rosana? Muito bom dia a todos. É uma alegria, é uma satisfação estar com vocês nessa manhã chuvosa e fria. Eu confesso que é particularmente agradável vir a uma casa que faz parte um pouco da minha história como espírita, porque eu venho aqui acompanhando minha mãe desde criança. Então, vir agora fazer estudo com vocês é bem agradável. Eu preparei, confesso que tive um pouco de, ao mesmo tempo, muita alegria de falar sobre esse tema, porque é um tema muito caro, tá bom? É um tema muito caro, a mim, o tema do livro espírita, da leitura. Eu vou tirar de colocar o óculos sempre que ele passa, por causa da máscara. Mas é um tema muito caro, mas não é um tema que esteja nos livros, no próprio livro. Então, na verdade, tá bom? Então, eu na verdade eu não preparei uma palestra propriamente, mas fiz algumas anotações de aspectos interessantes sobre o livro espírita para nós conversarmos. Então, cadê? Eu precisava passar os slides. Acho que estou faltando aquele controlezinho, né? Bom, mas primeiramente, a primeira questão que eu gostaria de levantar com vocês é a respeito das grandes invenções da humanidade. A humanidade, ao longo da sua história, se desenvolveu a partir dessas importantes invenções que, na verdade, mais foram descobertas. Porque, como nós sabemos, se eu puder eu mesma passar, eu ficaria mais confortável. Então, nós sabemos que as invenções e descobertas materiais são, em grande medida, uma redescoberta daquilo que já existia no mundo ideal, que é o mundo ideal platônico, que para nós é o mundo espiritual. Então, as descobertas, aqui as grandes invenções,
nada mais são do que redescobertas. E o livro foi uma dessas descobertas, que supostamente foi inventado pelo ser humano, mas mais a descoberta do que já existia neste mundo ideal. Só um minutinho que eu quero falar para vocês de algumas dessas invenções, mas eu gostaria de mostrar a imagenzinha. Bom, enquanto o controle está a caminho, a gente vai conversando. E desde os tempos da universidade, foi feita uma pergunta que eu ainda não consegui responder, que era a seguinte: qual foi a mais importante invenção da história da humanidade? E quem fez essa proposta colocou 3 grandes descobertas e invenções. A primeira, a do fogo, a roda ou a escrita. Então eu compartilho com vocês a pergunta: qual vocês pensam ser a mais importante invenção da humanidade? Fogo, a roda. Podemos imaginar o que representou para a humanidade a descoberta do fogo. Um grande salto qualitativo. Da roda, de igual maneira, que possibilitou o desenvolvimento da construção, do mundo do trabalho, né, toda apoiada no desenvolvimento desse instrumento que, aparentemente tão rudimentar, foi outro salto qualitativo na vida daqueles que viviam muito precariamente nos primórdios da humanidade. Ou a escrita, que é esse sistema mais sofisticado, mais elaborado, de representação do pensamento humano. Tem como passar? Não tá? Então, gostaria que vocês pensassem em 30 segundos o que acham que vocês elegeriam, né, na opinião de vocês, como mais importante. Então, nós temos aqui como viviam os homens quando descobriram o fogo. Faça comigo. A roda, as primeiras rodas mais rudimentares, ou as primeiras formas de escrita, que depois a gente vai ver não foram as primeiras, é bem sofisticada essa escrita, né? Talvez não para a gente que já vive na internet, conectada a redes sociais, mas isso aqui é uma escrita altamente sofisticada. Então, nós temos essas 3 grandes invenções, que talvez tenham sido a mala mestra que possibilitou todas as outras a que nós tivemos acesso. Todas elas visam o quê? A sobrevivência e o aperfeiçoamento da espécie humana, certo? Possibilitam a vida, possibilitaram a continuidade da vida no planeta. Agora, qual delas seria a mais importante? Vamos pensar assim, pode passar? Eu não sei se vocês têm ideia, eu também não tinha certeza disso. Pode passar, para frente, por favor. Isso. Não, volta. Volta. Ela está adiantando tudo, meu Deus. Ela está antecipando. Aqui, tá bom. Isso aqui é a escrita humana mais antiga que se tem registro. Tá? Foram encontrados em cavernas na França, datam de 8.000 anos antes de Cristo. É possível que não sejam as mais antigas, mas é o que é considerado, porque foi possível resgatar, registrar estão até hoje lá para nós. São animais sendo caçados, parece que búfalos, se não me engano. Adiante, próximo. Então, guardem a data, 8.000 anos, as escritas mais antigas. Eu diria que é o primeiro livro. O fogo foi descoberto há 7.000 anos, antes de Cristo. E a roda, a invenção da roda, data de 3.500 antes de Cristo. Então, eu peço perdão por qualquer imprecisão histórica, eu não sou historiadora, sou uma curiosa, uso fontes alheias, claro, para essas datas. Mas o que é possível observar dessas 3 datas? O que foi inventado primeiro? A escrita. Mas vamos pensar, no nosso dia a dia, a gente pode ter a impressão de que o fogo ou a roda, esses desdobramentos, sejam mais úteis, mais importantes para a nossa qualidade de vida. Então, por que os homens primitivos, que viviam ainda em cavernas, inventaram, antes de descobrir o fogo, já
sobrevivência material, mais que o conforto, mais que a necessidade de cozinhar alimentos, de se aquecer no inverno, né, ou de transportar coisas a longas distâncias, a principal preocupação do ser humano era a sobrevivência do espírito, a sua sobrevivência enquanto essência. Por quê? Porque, embora a escrita não aqueça o corpo, não cozinhe os alimentos, ela garantiu a permanência do ser humano sobre esse planeta. E por que essa escrita foi tão primordial? Porque o ser humano é o único na cadeia evolutiva, gente, que sabe que vai morrer. Ele é o único que sabe da sua finitude. Nossos companheiros dos outros reinos não têm ainda desperta essa consciência. O ser humano é o único que tem consciência da sua finitude. E para ele, para o ser humano encarnado, Terra, a morte representa o fim, embora todos nós saibamos que não é. Então o ser humano sempre viveu sob essa espada da finitude e sempre quis continuar. Por quê? Porque intuitivamente o ser humano sabe que vai continuar. Por isso é a sua maior aspiração. E a escrita possibilita essa perenidade, possibilita essa continuidade do espírito na matéria, né? De deixar a permanência de seus vestígios, o registro que o ser humano passou por esse planeta. E isso é o que a escrita possibilita, certo? Então, isso é uma necessidade de vencer a morte. Por quê? Porque o maior temor da humanidade é o da finitude, do seu fim. Então, qual seria o maior desejo? Por extensão, o desejo de perpetuar-se, de permanecer. E para isso, o ser humano não escreve só. O ser humano trabalha, se alimenta, procria, mas escreve. E quando ele escreve, ele transporta seu espírito para fora de si. Quando se escreve, se põe o espírito na matéria, no objeto material, que é o livro, o pensamento, as ideias e o conhecimento. Ficam aqui registrados e permanecem no tempo. Então, desde o ser humano primitivo, a escrita foi mais importante que o conforto e o calor. Desde a pré-história até os dias atuais, os desejos humanos não mudaram tanto, não é verdade? O ser humano continua com medo da morte, embora muitos de nós saibamos que é morte, certo? Esse retorno à pátria espiritual que nós esquecemos como é. E todos, em maior ou menor intensidade, temos medo do desconhecido, temos receio, certo? E enquanto a morte é esse grande temor da humanidade, o desejo de perpetuar-se, de se prolongar no tempo, que é uma grande ironia, vamos pensar, porque é uma das grandes certezas da humanidade, que nós somos imortais. Porém, é o que o ser humano menos conhece e mais busca enquanto encarnado. E curioso que esse temor é uma certeza para nós espíritas. Então vejamos a vantagem que nós espíritas temos sobre grande parte da humanidade. Poder ter a certeza de que não somos finitos, de que continuaremos, que retornaremos, né, a este planeta. E por ser esse o nosso grande temor, o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do fim daquilo que nós conhecemos, e o retorno ao que nós não relembramos, Jesus, que foi o maior educador, médico das almas, o maior terapeuta que já esteve na Terra, o que Jesus disse para nós? Você pode passar? Por favor. Esse aqui é uma pintura célebre, né, do século XVII, representando esse grande temor, que era o medo da morte, que eu esqueci de passar. O próximo. Por favor. Próximo. O que Jesus disse? O que o grande terapeuta nos trouxe? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus sabia dos temores da humanidade. Desde a nossa gênese, desde a nossa criação, conhecia cada alma aqui. Sabia desses nossos grandes temores. Por isso ele nos ofereceu um outro Consolador, embora ele mesmo tenha sido o grande Consolador das almas, mas ele ainda nos prometeu outro, dada a sua
infinita misericórdia, porque ele sabia que mesmo com a sua vinda, os nossos temores, os nossos receios não estariam sanados. Ainda tínhamos muito tempo de caminhada. Então ele nos prometeu um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis porque habitará conosco e estará entre vós. Então o Cristo nos fez essa importante promessa de que nos mandaria um outro Consolador depois dele, certo? E aí, com isso, Cristo, que nos trouxe a segunda revelação, nos prometeu outra. E nós estamos aqui usufruindo os benefícios dessa terceira revelação, o Consolador prometido, que veio em resposta a esse grande temor da humanidade. O Cristo, engraçado, gente, que o Cristo sabia do nosso temor, do nosso grande temor pela finitude. E para aliviar o nosso sofrimento, para nos consolar, o Cristo retornou da morte. Apareceu, dando provas de que a morte não existe. Não é verdade? Ele retornou para dar testemunho de que nós não perecemos no fundo. Porém, os receios continuaram. E aí veio a consolação através dessa doutrina amorosa que nos esclarece a respeito desse tema. Embora a humanidade não tenha acreditado nem na segunda revelação, e nem todos ainda tenham compreendido a importância da terceira, creio que última. Então, Jesus prometeu esse Consolador para ficar conosco. Mas esse Consolador, o Cristo veio e ficou conosco, e muitos não acreditaram. Por que acreditaríamos nesse próximo Consolador? Será que todos acreditaram na consolação da doutrina espírita? O Cristo prometeu que o Consolador viria e ficaria conosco. O que é ficar conosco? Se estamos encarnados, estar materialmente junto de nós. Por isso, a terceira revelação veio assim. Ela veio materializada. Pode dormir com a gente pode carregar na bolsa do trabalho, a gente pode levar a consolação no ônibus, a gente pode usar essa consolação como quiser. É um objeto material que tem maneira melhor de permanecer conosco do que na forma de um objeto materializado, mas que transcende os seus limites e alcança formas assim, infinitas de conhecimento, de possibilidades de aperfeiçoamento moral a partir de um objeto tão simples, gente. Tão simples. E esse até é grandão, né? Uma edição bonita, tem edições desse tamanhozinho. E muitos já nem usam as edições impressas porque usam nos seus tablets, nos seus celulares, está na nuvem, está em PDF, cabe num pendrive, né? Tem pendrive desse tamanho, a gente pode carregar toda a codificação ali. Então, nós vemos que o Cristo prometeu e cumpriu. Ele sempre cumpre as suas promessas. O Consolador está entre nós e vai ficar conosco para sempre, codificado, organizado, de forma que nem o próprio Cristo fez, porque o seu tempo não permitia as limitações da sua época. Então, o Cristo nos trouxe a consolação através de parábolas, de mensagens simbólicas, que usavam os elementos do conhecimento do homem da época. Parábolas inspiradas na pesca, na agricultura, em costumes familiares da época. Mas a doutrina, ela veio organizar todo esse simbolismo que o Cristo trouxe de maneira didática, organizada, certo? Fundamentada em conhecimentos científicos, religiosos e filosóficos. Então, o Cristo caprichou, né? O Cristo caprichou no cumprimento da sua promessa, porque ele nos deu a consolação através de uma doutrina que atende e muitas vezes elucida e tira dúvidas daqueles espíritos mais empedernidos, mais céticos. É só a gente lembrar de Kardec. Kardec era um
homem religioso? Não. Ele era um estudioso, um cientista, um cético. E ele se convenceu das verdades espíritas. Por quê? Porque o espiritismo, enquanto doutrina, complexa como é capaz de convencer até os mais céticos. Kardec foi o primeiro para provar tudo isso. Então, a escrita, como nós falamos anteriormente, ela é tão importante porque ela é responsável pela conservação do conhecimento. Ela é responsável pela conservação dos idiomas, do conhecimento. Ela materializa o pensamento e permanece entre nós de forma material e perene. Esse livro pode ser destruído. Muitos livros podem ser destruídos. Livros já foram queimados, mas a literatura não acaba com isso. Os livros persistem. Nós temos livros hoje ainda guardados em museus e bibliotecas de muitos e muitos séculos atrás. Então, o livro ele se conserva ao longo do tempo. E a doutrina espírita ela foi organizada e concebida para chegar a nós através dos livros. Daí a grande importância do livro espírita, que é o portador de todo esse conhecimento filosófico, religioso, científico, e também um conhecimento que não é fechado, que não é acabado, não é pronto. O livro dos Espíritos está acabado, o Evangelho está acabado, é um volume completo. As obras básicas já foram publicadas e continuam ao longo dos séculos. Porém, a doutrina já está completa, a doutrina já se acabou, já deu a última palavra sobre todos os assuntos, não. As obras básicas são o tijolo, a pedra fundamental da doutrina. Vamos dizer, são a primeira palavra do Espiritismo, mas a última nem tão cedo será dada. Então, a doutrina espírita, que se baseia nessas obras, ela é progressiva, ela é inacabada, mas não no sentido ruim da palavra. Ela é inacabada por quê? Porque ela acompanha o progresso material e intelectual da humanidade. Então, os tempos mudam as vontades, mudam as necessidades, como disse Camões, e a doutrina avança. Ela não muda, porque ela tem bases sólidas, mas ela se expande como a existência humana, como a civilização. Então, as obras espíritas que vêm depois das obras básicas dão essa continuidade ao aperfeiçoamento da doutrina espírita, mas sempre assentadas nessa base que são as obras básicas, e que, a meu ver, ainda tem duas obras fundamentais, que são essas duas. Livro dos Espíritos e o Evangelho, que dentro das obras básicas ainda são mais fundamentais e mais elementares do que as outras, que representam uma espécie de desenvolvimento e aprofundamento dessas duas. Então a gente pode, através dessas duas obras, antever todo o desenvolvimento da doutrina espírita ao longo dos séculos, e que não parará por aqui, continuará no futuro se aperfeiçoando, se desenvolvendo, desde que sempre embasada nas suas pedras fundamentais. Daí a coerência e a importância do trabalho espírita, do conhecimento espírita, com essas duas obras. Só um minutinho, passando aqui. Essa terceira revelação, prometida pelo Cristo, tem esse caráter complexo. Por quê? Porque é religioso, mas também é filosófico e também é científico. E como nós sabemos, embora as religiões sejam um pouco mais conservadoras com relação ao conhecimento, filosofia e ciência não são. Filosofia e ciência progridem com a humanidade, com os temas que a humanidade cria a todo instante, e a doutrina espírita vai se desenvolvendo como filosofia e como ciência, no sentido de dar respostas claras, respostas objetivas
e apropriadas para as questões da humanidade que vão surgindo com o passar dos séculos, certo? Lembro que Kardec, no item que fala dos bons espíritos, fala da doutrina, que Kardec, a mensagem do Evangelho, fala que a clareza é a essência da doutrina. A clareza. Então, tudo aquilo que a primeira e a segunda revelação não tiveram de objetividade, de clareza, de transparência, dadas as limitações da linguagem, da época, do pensamento humano de 2.000, de 3.000 anos atrás, hoje a doutrina nos oferece em clareza e simplicidade e ao mesmo tempo em profundidade. Desse modo, o livro espírita, e não vamos confundir livro espírita com toda e qualquer literatura espiritualista, porque o livro espírita se assenta sobre estas duas obras. Se não é, constitui literatura espiritualista, que é boa, é válida, é vasta, mas nós precisamos distinguir o joio do trigo. E como espíritas, nós devemos lembrar, gosto muito daquela passagem em que o Cristo nos fala que o homem prudente assentou a sua casa sobre a rocha, não é? E qual é a rocha para nós espíritas? Esses dois livrinhos fundamentais. O que não se assenta sobre esses livros não tem a mesma base. E é sobre essa base que nós espíritas assentamos o nosso conhecimento. Então, lembremos que o livro espírita é a maior e mais importante resposta às grandes questões da humanidade. Sobre a existência de Deus, a sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos e a reencarnação. São grandes questões da humanidade que essas obras respondem com grande sucesso. E a doutrina é progressista porque ela não é acabada, porque ela se edifica ao longo do tempo, do espaço e da sua abrangência de conhecimento, de profundidade, sobre essa sólida base e muito reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque o espírita, assim como a doutrina espírita, não está acabado, não é um sujeito pronto. O espírita é um sujeito em constante transformação, mas é uma transformação orientada e dirigida pela doutrina espírita. Então é uma transformação orientada no sentido de domar, não é essa palavra que usa? Não. Pela sua transformação, pelos esforços que faz para domar as suas paixões, as suas más inclinações. Lembremos que o livro dos Espíritos compara as paixões a animais selvagens, que precisam ser domados, não aniquilados, não mortos, não caçados, não domados. Então as nossas inclinações, elas devem ser domadas, de forma a transformarem-se de más inclinações em virtudes. E onde está a orientação segura para como domar essas más inclinações? Primeiro, o que é má inclinação no mundo de hoje? Nós precisamos saber o que é a má inclinação, porque tem muitos defeitos morais passando por virtudes e vice-versa. Então, nós precisamos de um manual de orientação seguro, primeiro, do que é virtude, do que é vício. Como domar essas más inclinações que nos levam aos vícios morais e transformá-las, porque é só uma questão de mudar a direção. É só uma questão de domar esse animal selvagem, que é as nossas más inclinações, e eles se transformarão em virtudes. Certo? Porque o orgulho bem trabalhado, ele se transforma em humildade, em amor próprio. Certo? Então nós precisamos domar as nossas más inclinações, conduzindo-as à condição de virtudes ensinadas pelo Cristo. Então, onde estão essas virtudes elencadas? Primeiramente,
no texto, num dos textos que eu mais gosto do cristianismo, que é o Sermão do Monte. Só que a doutrina espírita vem desenvolver esse assunto de uma forma muito mais aprofundada. Kardec era um homem cético, como a maioria de nós. Ele era chato. Ele deve ter dado muito trabalho a esses espíritos. Se ele perguntava de novo, insistia, voltava no assunto, mas e contestava. Por quê? Porque ele buscava a verdade. E ele já alcançou a verdade e compartilhou conosco. Nós nem precisamos ter esse trabalho todo para encontrar, certo? Mas devemos nos debruçar sobre o livro espírita dessa maneira, como quem se debruça sobre a materialização de verdades imortais, sobre esse manual seguro, sobre a nossa forma correta de estar no mundo. E, como espíritas, não somos sujeitos acabados, prontos, perfeitos, que não tem mais nada a mudar. Não, nós somos esses sujeitos reconhecidos bons espíritas. Vejamos que a lição, se não me engano, ela fala dos bons espíritos, ela é da adjetiva, né? O termo é espírita. Então, ser espíritas é para muitos, ser bons espíritas para nem tantos. Assim como Cristo disse, a lição que a Rosa leu, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, certo? Então, o bom espírita, ele é esse conhecido pela transformação moral, que não vai estar acabada. Então, a nossa transformação moral, ela não vai acabar nessa vida, lamento informar. E nem na próxima, tá? Talvez nem nas 10 próximas, porque nós somos espíritos imortais, porque é pressa. Mas também nós não devemos perder tempo só porque somos imortais, né? Então, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo, certo? Naquilo aqui, ó, nas nossas mais inclinações, porque elas nos retardam o desenvolvimento, enquanto o esforço na transformação moral nos adianta, correto? Então, o espírita é esse sujeito transformador da sociedade, porque à medida que o homem se transforma, ele transforma a sociedade. E é capaz disso por sua intimidade com essa ferramenta fundamental para o aperfeiçoamento moral da humanidade. O espírita é o trabalhador da última hora, reconhecido pela sua transformação moral e pelo seu esforço. Nem tanto, engraçado que ele não fala pela sua força, mas pelo seu esforço contínuo, esforço persistente. É como talvez numa corrida, o espírita não é o que vence a corrida, mas o que se esforça e vai até o fim, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações. Sabe aquele maratonista que já chega se arrastando no final? Talvez sejamos nós espíritas, porque a gente chega lá. O monte espírita vai chegar ao fim da maratona, apesar de todo o esforço. E ele será reconhecido por isso, por quanto mais esforço fizer. Então, o espírita, que é esse trabalhador da sociedade, que tem essa ferramenta tão importante, ele não trabalha, nem pode pensar em trabalhar apenas pela sua transformação moral. Porque transformação moral, a reforma íntima, o próprio nome já diz, ela é íntima, ela é pessoal, mas ela reverbera no todo, ela encontra eco na coletividade. E nós só nos adiantaremos enquanto planeta assim, de forma coletiva. Não adianta cada um querer pegar o bonde e ir embora da Terra para um planeta melhor, porque não vai acontecer, não vai passar esse bonde. Nós vamos ter que ficar todos aqui e esperar para que todos possamos ir juntos. Então, existe um nível de transformação moral que é individual, mas ela se completa e se realiza no todo, na coletividade. Então, hoje, nós já não temos mais responsabilidades individuais. Nós somos seres coletivos, uma coletividade. E somos responsáveis pela transformação moral dessa coletividade. Por quê? Porque o espírito, entre outras coisas, esse trabalhador da última hora que tem as ferramentas melhores, gente. Vamos pensar em nossos companheiros, né? Companheiros materialistas. O que tem o materialista para buscar de transformação moral se ele é materialista? Se ele se crê um ser finito, com pouco tempo de duração de validade na Terra?
Nós temos ferramentas muito melhores, muito mais aperfeiçoadas para estar no mundo. E como disse Hemingway, nenhum homem é uma ilha isolada. Nenhum de nós veio ao mundo sozinho. Por isso nós nascemos uns dos outros, porque nós somos a continuidade uns dos outros. Somos elos dessa grande corrente. E evidentemente não cabe aos espíritas, por isso, porque tem boas ferramentas, querer converter os demais. O nosso papel não é transformar os outros em espíritas como nós somos, mas ser exemplos. Por quê? Porque o Cristo ensinou com palavras, mas mais que isso, ele vivenciou tudo o que disse. Ele foi exemplo de todas as virtudes, de tudo que ele ensinou. E nós devemos, tal qual o Cristo, que foi nosso guia e modelo, ser exemplos daquilo que conhecemos. Devemos ser trabalhadores hábeis com a ferramenta que nós temos. E ser trabalhador espírita não é carregar o livro espírita, não é vender o livro espírita na feira, né, do bairro, ou do município, ou na casa espírita. Também não é só abrir e fechar a casa espírita, não é vir aqui à tribuna falar do espiritismo. Por quê? Nós podemos evangelizar a todo tempo, com palavras, se necessário. Então, o nosso trabalho enquanto espíritas é viver os ensinamentos do Cristo, que foram resgatados e aperfeiçoados e aprofundados e explicados para nós através da doutrina. Nosso trabalho é viver tal qual o Cristo nos ensinou. E isso já é uma grande tarefa. É simples, mas não é fácil. Não é verdade? Então, nós devemos ser esses exemplos de moralidade. Não no sentido falso da palavra, não pregar o moralismo, mas sim viver a moralidade. Dar exemplos dessa moralidade que Cristo nos ensinou. Isso transforma o mundo. Isso transforma o nosso entorno. Isso transforma as pessoas que vivem conosco. O exemplo arrasta, certo? Para terminar, eu queria pedir para colocar o último exemplo. Eu trouxe essa citação dessa moça, né? Uma militante de direitos humanos, não trouxe de um espírita, né? Porque achei que caía muito bem essa frase, independente de quem seja, até porque as verdades, né? As verdades do Cristo, elas são ditas por muitas bocas, em muitos países. Elas não são exclusividade do Oriente, nem do Ocidente, nem de homens, de mulheres. A verdade se fala por muitas bocas e muitas épocas. E essa moça disse, que já foi Nobel da Paz, não deve ter sido à toa, né? Ela deve ter feito alguma coisa para isso. Ela afirmou que uma criança, uma professora, adora essa parte de professora, né? Que a gente se sente orgulhoso, né, Cláudia? Né, Cláudia? Então, uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa perspectiva, eu concordo. E ontem lembrei disso e fiquei pensando, assim, fiquei intrigada. Falei, criança, professora, caneta e livro. Isso lembra o que para a gente que é espírita aí? Onde que a gente encontra tudo isso? Caneta, criança, professora e livro. Antes que vocês corram para falar que é escola, também a gente encontra tudo isso na escola. Porém, eu lembrei de um outro espaço onde a gente também encontra tudo isso, que é onde? Na casa espírita, mais especificamente onde? Na evangelização das nossas crianças. E aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com tudo que eu estou pensando aqui, que eu estou anotando, né? Nós estamos falando de transformação moral, nós estamos falando de renovação, reforma íntima. E quando a gente vai reformar uma casa, a gente compra uma casa e vai reformar. Né? A casa está com vários problemas. Quando é melhor a gente começar a reformar? Depois que tudo cai? Depois que tudo desaba? Quanto mais cedo a gente começa a reforma, mais cedo, né, e melhores resultados a gente vai ter, não é verdade? Então, se nós somos casas velhas, e todos nós somos casas velhas, tá? Mesmo jovens também são, lamento informação, casas velhas, porque o espírito é imortal.
Então, nós trazemos uma biografia muito extensa, certo? Isso não é privilégio de nós mais velhos, os jovens também têm biografias extensas, certo? Também tem coisas a reformar na sua casa velha interior. Se todos nós temos, quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Nós já não somos crianças, continuamos no processo, mas nós que temos crianças, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa espírita, na nossa família, na nossa vizinhança, tudo que nós pudermos fazer para colaborar com essa reforma íntima, para que ela comece logo nos primeiros anos de vida, certamente os resultados serão melhores. Então, se nós quisermos um mundo melhor, nós não podemos mudar o que já foi feito, mas podemos mudar o futuro. E como nós vamos mudar o futuro? Nós não temos máquina do tempo, nós temos que mudar as pessoas, porque são as pessoas que mudam o mundo. A educação, Paulo Freire disse que a educação não muda o mundo, muda as pessoas que mudam o mundo. Então, nós, como sujeitos adultos, temos o papel de, na casa espírita, em outros espaços também, mas vou falar especificamente da casa espírita, porque é onde a gente encontra tudo isso e a gente está na casa espírita. Então, vamos valorizar fundamentalmente a evangelização de jovens e adultos. Por quê? Porque ela é um trabalho para o futuro. É o trabalho lá nas bases, na reforma das bases, para ter uma edificação melhor, construída não sobre areia, mas sobre a rocha firme. Então, investir na evangelização é, inclusive, trabalhar por melhores espíritas no futuro. Porque quanto mais cedo o sujeito se transforma em espírita, mais oportunidades, mais conhecimento ele terá. Então, fica essas ideias para a gente refletir, para a gente pensar. Agradeço o convite. Uma ótima semana para todos. Que banho de luz, Reflexões. A gente foi lá atrás, da nossa civilização. Eu sou professora de Geografia e História, ambos. E aí a gente vai lá atrás e vai vendo a construção, essa linda construção que Jesus nos organiza, no nosso mundo, passando pelas etapas, até chegar a esse Consolador, E aí a gente fica muito feliz, porque a gente tem essa oportunidade. Então a gente agradece a nossa irmã Daniele por trazer reflexões tão profundas, sobre a questão do livro, sobre a questão da escrita e como isso nos alegra. Fala, Flavinha. Que beleza. Depois do final da prece. Pode ser agora. Todos assinaram um livro? Eu acho que eu assinei também. Alguém deixou de assinar o livro para escrever um livro? Você deixou de assinar o livro? Assinar agora. Não precisa não. Enquanto isso, então, ela vai falando as casas de espíritos, pode ser? Posso sim. Olha só. A gente fica muito feliz, porque mesmo nessa manhã chuvosa, e que a gente tem a dificuldade, às vezes, dessa caminhada para chegar até aqui, mas a espiritualidade de Jesus nos abençoa sempre. Então nós temos as casas presentes. Se depois que eu terminar falta alguma, Centro Espírita Humildade e Caridade, que é a casa que nos abriga, que colocou toda essa estrutura à nossa disposição, a gente agradece profundamente a direção, a pessoa da Antônia, nossos amigos todos, a Rosinha que ficou com a gente o tempo todo, no planejamento desse evento, que ela também é do Conselho Espírita de Unificação. Temos o Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, assim, sempre presente, sempre trazendo carinho.
Grupo da Fraternidade Espírita Júlio Forém, que também agradecemos. O SEAD Espírita Francisco de Assis, né? Que também trouxe o carinho, a nossa palestrante. Grupo Espírita Joana Dark, Centro Espírita Emmanuel, que também está sempre conosco, e Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Olha como nós aqui nos congregamos, nós estamos quase em todas as casas do nosso 10º conselho. Olha que presente é esse. Nós estamos no primeiro evento, né, depois da pandemia, nós podemos estar aqui olho a olho, né, nos abraçarmos com todos os cuidados, de máscara ainda, mas felizes porque estamos aqui. Olha aqui, só temos a agradecer mesmo a Jesus por isso. Vamos lá? Você vai escolher um número de 1 a 28. 12. É você mesmo, né? Daniela. Você é o preferido, não. Então, passa para outra pessoa. Porque eu agradeço, mas assim, pega mal, né? Escolhe o seu nome, então. 15. Gente, Cristiane, vamos. Cristiane, vem aqui, Cristiane. Cristiane, que é lá do Emmanuel. Você vai ali na livraria escolher um livro. Delícia. E aí você vai escolher um livro de acordo com o seu interesse. Livro, tá bom? Obrigada. Já fica aí para mim, você vai fazer a nossa prece. E assim o nosso agradecimento, aos nossos internautas, né, que estão nos acompanhando. E que beleza, agora a gente pode estar presente, e aqueles que não podem, né, por uma situação ou outra, pode acompanhar os nossos eventos, né? Olha, mais um presente de Jesus para a gente. Então, todo Pai nosso agradecimento a todos que conseguiram chegar e que conseguiram participar, a nossa palestrante, toda a casa, todo o nosso conselho, que a gente ama demais, os nossos companheiros. E nós vamos pedir a Flávia que faça a nossa prece. E depois da prece, nós vamos fazer uma coisa inédita, Flávia. Sério. Nunca a gente fez isso. A gente vai cantar no dia cristão. E a gente tem que terminar com o dia cristão, para lembrar os nossos antigos companheiros, né? Porque se a gente está aqui é porque eles amassaram muito barro, né? Nosso irmão Leopoldo, todo aquele pessoal da antiga, eles abriram as clareiras para a gente estar aqui, ó, não tem bom, ó, que delícia, que tecnologia, tudo digital, né? Digital, tudo. Mas se eles não tivessem amassado esse barro perto dessa clareira, a gente não estava. Então, a gente vai cantar a alegria cristã. Então, relembrando, né, os nossos companheiros de jornada que antecederam a todos nós que aqui estamos, nesse trabalho de amor, de fraternidade, abrilhantando cada vez mais a doutrina com esforço, com carinho, com a sua dedicação pessoal, é que nós agradecemos. Agradecemos ao Mestre Divino Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje comemorando, porque é comemorar uma batalha diante da saúde, todos nós que aqui estamos, comemorar a presença dos amigos, dos irmãos, os irmãos espirituais que estão a todo tempo nos auxiliando, nos fortificando, os companheiros que também nos auxiliam a melhorar a cada dia. Que todos nós possamos, diante desse dia, dessa manhã chuvosa, agradecer a espiritualidade amiga por tudo que tem nos permitido realizar. Que possamos continuar com a nossa saúde, que possamos ter as nossas forças renovadas, que possamos ainda crescer muito dentro dessa doutrina que nos oportuniza a cada dia sermos melhores do que fomos ontem. O nosso muito obrigado a Kardec, o nosso muito obrigado a Jesus, o nosso muito obrigado aos amigos e irmãos que iniciaram essa caminhada. Sem eles, nós não estaremos aqui. Então, que possamos ter
um final de semana tranquilo, na paz, diante do amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos cantar a alegria cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é no Evangelho, vibrai contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo, mas cristianismo.